Esse é o segundo vídeo que eu faço debatendo a entrevista que Joyce Baena deu para o EGAP, Escola de Governo de Administração Pública de São Paulo, em que ela fala sobre comunicação e a gente tem dialogado sobre esse tema, aproveitando aquela entrevista, e eu peço autorização do pessoal para que a gente possa aprofundar o tema. Joyce, sempre que a gente fala em comunicação, a gente pensa logo na fala. Estou me comunicando agora com você. Mas qual que é o papel da escuta? O papel da escuta ele é talvez mais importante do que a própria fala. O bom vendedor é aquele que para na frente do cliente, escuta as necessidades desse cliente de verdade, sem ficar matutando enquanto o cliente está falando, o cara fica aqui pirando na cabeça, entendeu? E já tentando dar uma resposta. Não, muito pelo contrário, eu escutar o máximo possível para eu ir de maneira muito assertiva com a solução que vai resolver o problema daquele cliente. Só que é tão difícil fazer isso. Quando a gente pensa em escuta e pensa em fala, eu gostaria de introduzir nesse debate a discussão do qual é o papel da própria comunicação. E aí a gente vai conseguir entender a mudança que a gente está passando. A gente se comunica para resolver problemas, sejam problemas afetivos, sejam problemas objetivos, sejam problemas subjetivos, seja qualquer tipo de problema, a gente se comunica para ir resolvendo problemas. O que aconteceu aí no mundo que a gente está vendo aí? Qual é o legado que a gente tem? A gente precisava resolver problemas, a gente cresceu demograficamente muito e a gente não conseguia resolver o problema de baixo para cima. Então, a gente criou mídias de cima para baixo e a solução dos problemas vinha de cima para baixo. Isso criou problemas fortes, fez com que a gente estabelecesse mídias eletrônicas verticais, que fizessem com que as pessoas fossem padronizadas, fizemos uma escola padronizada, e nosso legado é de uma comunicação vertical. A gente só vai conseguir horizontalizar a comunicação, a gente só vai conseguir ter fala, né, e escuta, em que as pessoas realmente possam dialogar, interagir, se os problemas que nós temos estiverem abertos. A comunicação do diálogo só é possível no momento que você tem problemas abertos. No momento que você diz, não, as empresas dizem assim, não, vocês podem continuar conversando à vontade e tal, papá, mas a decisão que está e que vai ser tomada é essa, acabou. Se você chega dentro de uma escola e diz, olha, vocês podem discutir aí, etc. Mas, na hora da prova, o que vai valer é o livrinho que foi escrito aqui por fulano de tal. Existe uma ligação muito forte, Joyce, entre o ambiente de inovação da sociedade, a possibilidade que a gente tem de soluções de problemas abertas, né? De a gente poder ter abertura para solucionar os problemas e a comunicação que a gente vai estabelecer na sociedade. Se os problemas estão fechados, a comunicação será fechada. Se os problemas começam a se abrir, como agora com a nova revolução digital, aí a gente começa a ter problemas abertos, um surto de inovação e uma demanda por uma inovação, por uma comunicação mais do diálogo e menos da imposição. Quando a gente realmente para escutar o outro, isso é tão inusitado que você automaticamente ganha a empatia da outra pessoa. O problema, às vezes, e eu falo isso para os professores, e falo isso também para as pessoas que estão trabalhando nas organizações, o problema não está naquele vendedor, naquele professor. Todo o modelo da estrutura é o seguinte, você liga para um call center. Uma vez eu liguei para um call center e perguntei, vem cá, querido, está acontecendo isso e tal. Ele falou assim, não, mas você não está entendendo o que eu estou falando. Eu falei, não, deixa eu tentar explicar para você o que você falou. Você falou isso, não foi o que você falou? Eu falei. Ele falou, foi isso que eu falei. Eu falei, não é que eu não estou entendendo o que você está falando, eu não estou concordando. Aquele cara, ele tem um pacote fechado, que é o modelo que a gente tem hoje, o pacote dele está fechado e ele não tem condição de fazer a alteração desse pacote porque ele vive dentro do ambiente da gestão. A gestão funciona da seguinte maneira, um grupo de pessoas que estão no centro, né, essas pessoas tomam uma decisão, essa decisão de produtos e serviços, esses produtos e serviços vão sendo expandidos e quando ele chega na ponta, esses produtos e serviços estão fechados. Existe toda uma estrutura que para fazer determinada modificação na ponta, você tem que subir, falar com um outro nível intermediário, subir outro nível intermediário, depois voltar. Então, o tempo de mudança não permite. Aí você vai dizer, não, eu preciso dar poder para a ponta. Mas o problema do poder para a ponta é que aquele cara que vai ter poder para a ponta tem que ter toda uma estrutura
para que ele possa adaptar o modelo. Então, o que acontece? A gestão chegou a esse impasse. Esse é o impasse da gestão. Você não consegue trabalhar com a ponta. Foi a crise que aconteceu também com o 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, quando você tem terrorismos todos descentralizados e você não consegue resolver esse problema da descentralização, o que acontece? Você não consegue ter agentes descentralizados, você não consegue combater a descentralização. Então, o que você precisa? Né? Tem até um livrinho que eu vou falar sobre esse livrinho. Peraí. Esse livrinho aqui, quem está no comando dos nossos amigos Brafman e Beckstrom, esse pessoal, ele fala isso, que quando você tem redes descentralizadas, distribuídas, você não consegue, a hierarquia briga com essas redes descentralizadas. O modelo, para você poder estabelecer uma comunicação e realmente estar focado no cliente, você tem que permitir que é o modelo do Uber. O que você faz? Você não se preocupa mais com serviços e produtos, você passa a não ser mais o responsável pelo serviço e produto, e você transfere para um microfornecedor a produção do serviço e produto. E você cria uma plataforma que permite que essas interações descentralizadas e distribuídas possam acontecer. Então, cada um daqueles vendedores ou daqueles microfornecedores são responsáveis pelo seu próprio, para a sua própria loja. É o que acontece no Mercado Livre, é o que acontece no Airbnb, é o que acontece no Facebook, no YouTube. Não é uma TV Globo. O YouTube não é uma TV Globo que controla o conteúdo. Cada um controla o seu próprio conteúdo e você tem uma rede de pessoas que vão produzindo o seu conteúdo e são os responsáveis. E essas pessoas têm capacidade de dialogar com os seus clientes. Então, o problema da comunicação é que a comunicação vertical da gestão ela se tornou incapaz de lidar e dialogar com 7 bilhões de pessoas. Então, a gente precisa construir um novo modelo que a gente tem que dar liberdade para as pessoas poderem dialogar com as pessoas. Então, um vendedor de uma grande cadeia, de qualquer empresa fechada, que tem um padrão, ele não pode dialogar com o cara lá embaixo. Aí ele vai entender o que o vendedor, o consumidor está querendo. Ele vai até entender, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque a estrutura, os processos, a gestão não foi feita para esse diálogo mais aberto na ponta. Já no modelo da curadoria, do Uber, do Airbnb, do Mercado Livre, aí sim você consegue estabelecer esse tal diálogo que as pessoas estão querendo. A gente passou por um processo que a gente herdou do século passado de individualismo. Então você vai fazer terapia, você vai se autoconhecer, você vai trabalhar você é mais importante, porque quando você trabalha, você muda o mundo. Mas a gente esqueceu muito dessa coisa de olhar para o outro. A gente não olhava para o outro, Joyce, pelo seguinte, um aumento demográfico, nós, sapiens, tivemos a necessidade de baixar a diversidade. Nós aumentamos a taxa de matrix na sociedade. O século passado foi um século da explosão de matrix. Comunismo, mercantilismo, que é o capitalismo concentrado, nazismo, fascismo, são todos os ambientes em que você vai reforçar um poder do centro e todo mundo vai seguir esse poder central. Então, todo mundo foi colocado dentro desse que você está chamando de individualismo. Eu chamaria isso de isolamento. Eu acho que a gente tem um isolamento. As pessoas foram isoladas, cada um no seu casulo, parecido com Matrix, para as pessoas poderem trabalhar. E eu não digo que isso aí, quando as pessoas falam, isso aí é uma coisa ruim, que o ser humano, não sei o que, não. Se você aumentar demograficamente a população, em todas as situações, você vai ter que necessariamente resolver problemas de produção, problemas de produção objetivo e subjetivo. Então haverá uma tendência natural, foi o que aconteceu na China, foi o que aconteceu na União Soviética, foi o que aconteceu em Cuba, foi o que aconteceu inclusive no próprio sistema de livre mercado. Você precisa personalizar, você precisa massificar, você precisa padronizar os produtos e serviços, e isso faz com que as pessoas tenham que aceitar o que vem do centro, o que vem da produção. Então, essa situação é uma situação que está aí. Tem um vídeo que eu vou colocar agora, que é um vídeo muito legal, que fala exatamente disso que você está falando. O autoconhecimento se baseia no mito da autotransparência de mim para mim próprio. Ricardo Goldenberg. Eu fiz um PowerPoint com as melhores frases desse vídeo e depois fiz
um vídeo debatendo esse autor. Eu gostei muito dessa abordagem. O que ele vai dizer? Eu acho que, no fundo, o que ele está dizendo é o seguinte, que o ser humano, isso que tem a ver com Matrix, é o seguinte, as pessoas olhavam para elas mesmas e achavam que elas podiam se autoconhecer. E o que ele está dizendo, e é um pouco talvez o que o Augusto de Franco diz também, é que as pessoas são interações. Só na interação você consegue se autoconhecer. Através, e ainda digo mais, através de problemas. Quando você foca em problema e que você interage com as pessoas, você percebe que é o somatório dos pensamentos, é o somatório das percepções em cima de problemas que vai fazer com que você consiga entender melhor os problemas, se autoconhecer melhor. Porque as pessoas vão te dar toques, as pessoas vão dizer coisas que você vai dizer, opa, em função do que ela está dizendo, então peraí, então eu sou menos isso do que ela, mas eu sou mais isso do que ela, eu sou diferente dela nisso, eu sou melhor naquilo. Então a pessoa vai se autoconhecendo a partir das interações. E tudo que a gente tinha no século passado, quando a gente estava imerso em Matrix, é que a gente se autoconhecia a partir da gente mesmo. E aí a gente entrava numa armadilha de que o autoconhecimento é uma coisa isolada. Então eu tinha o meu autoconhecimento e eu podia me conhecer sozinho. E ele vai dizer, e é uma coisa muito bacana, que ele vai dizer que os analisandos acabavam ficando parecidos com os seus terapeutas, porque o modelo era todo esse. Eu ia para a escola, eu me relacionava com as organizações, eu me relacionava com as mídias de massa, que o objetivo, o papel era padronização e massificação. E como eu precisava entrar nesse mundo, a terapia era uma ajuda que eu pudesse aceitar esse mundo e que eu pudesse me encaixar nesse mundo. E o que a gente está vivendo hoje é o contrário. A gente está vivendo hoje o estímulo para a diversidade, o estímulo de cada um ter a sua própria percepção, voltando para aquele assunto de antes. A gente hoje tem problemas abertos. E só problemas abertos e surtos de inovação e processos inovadores permitem que a gente consiga pensar novo modelo de como a gente pensa nós e como nós pensamos o mundo, ampliando a individualização, a personalização, a diversificação da percepção de cada um. Há uma necessidade de musculação da percepção, porque nós estamos entrando num mundo que está pedindo olhares diferentes, maneiras de pensar diferentes, para recriar os processos. A gente tem tanta gente hoje dentro de uma empresa, trabalhando junto, você tem tanta informação rolando, tanta coisa acontecendo, que se a gente não começar a olhar para o outro para trabalhar em conjunto, as coisas não andam, simplesmente. Não é mais eu fazendo meu trabalho individualmente, fechado dentro do meu universo. Eu preciso, cada vez mais eu preciso dividir com você o que eu estou fazendo, por quê? Porque quando eu faço sozinho, você faz sozinho, automaticamente a gente acaba fazendo a mesma coisa. Porque a gente já tinha pessoas trabalhando antes juntos, e já tinha muita gente. A crise que a gente tem hoje é uma mudança do lado de fora. As organizações hoje, a velocidade das organizações, elas não estão acompanhando a velocidade do que está acontecendo do lado de fora. E eu acho que tem que sinalizar bem essa crise. Porque o que acontece? Você tem um consumidor mais maduro, mais informado, mais articulado, mais hiperconectado, comparando preços, sabendo de tudo, podendo atuar de maneira diferente. Isso é uma coisa. Segundo, você tem novas organizações trabalhando já na curadoria, mostrando uma nova alternativa, dando para as pessoas uma expectativa de avaliação constante das pessoas, do motorista, do cara que compra, não sei do que, papá. Tudo isso vai gerando uma demanda, uma nova demanda do consumidor, e as empresas estão se sentindo pressionadas a fazer as mudanças necessárias. Na minha humilde opinião, e a gente tem visto isso aqui nesse debate desse vídeo, é o seguinte: eu não acredito que as organizações tradicionais vão conseguir competir com esse mundo lá fora, porque é um outro modelo. Existe uma nova perspectiva. Podem fazer algumas mudanças, podem melhorar determinado tipo de comunicação interna? Até pode, mas não é isso que as pessoas estão querendo. O aluno não quer uma escola um pouquinho mais rápida, ela quer uma nova escola. O consumidor não quer uma empresa um pouquinho mais rápida, ela quer um novo modelo de organização. E é essa mudança que é difícil de perceber. E aí as pessoas que estão tentando trabalhar dentro dessa comunicação, de mudança da comunicação organizacional incremental, estão batendo com a mudança disruptiva, que é um novo modelo de comunicação, uma nova linguagem e um novo modelo de administração. Ele vem
se reverberando, porque a partir do momento que você tem muita gente no mundo, se você não trabalhar empaticamente e você não começar a olhar para o outro, você vai atravancar todo o processo.